Estamos no Rio de Janeiro do século XIX. As favelas nos morros ainda não existiam. Os pobres moravam no que era conhecido como cortiços. Falando da maneira mais simples possível, os cortiços eram casas onde cada cômodo era alugado para uma família diferente e o banheiro, a área de lavar roupa eram compartilhados por essas famílias. E o maior problema dessas famílias não era a falta de privacidade, e sim as doenças, a insalubridade. Morava todo mundo tão aglomerado que se uma pessoa pegasse uma doença contagiosa, todo mundo pegava também. Diferente da maioria das favelas de hoje em dia, que se criaram e cresceram em morros e encostas, os cortiços ficavam nos centros da cidade. Então, no mínimo, essas famílias estavam bem localizadas. O mais famoso e o maior de todos foi o cortiço cabeça de porco, que se tornou até uma expressão. Ah, fulano mora numa cabeça de porco. Quer dizer que fulano mora mal ou que mora num cortiço. E o cortiço cabeça de porco foi demolido pela prefeitura em 26 de janeiro de 1893. Não só ele, vários outros cortiços foram demolidos pela prefeitura do Rio de Janeiro naquela época e ainda mais nos anos seguintes. Mas por que a prefeitura estava demolindo os cortiços? A resposta é simples. Os políticos queriam transformar o Rio de Janeiro na Paris brasileira, deixar a cidade agradável aos olhos dos turistas, e para isso tinham que se livrar, além dos cortiços que manchavam a paisagem, se livrar da cultura dos pobres, que segundo eles era vergonhosa. Só para deixar claro, sobre cultura dos pobres, eles estavam se referindo a coisas como, por exemplo, ex-escravos jogando capoeira na praça. Caso você queira saber dessa história com ainda mais detalhes, saiba que esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre favelas. O primeiro é sobre a revolta da vacina e o segundo é sobre a Guerra de Canudos. A playlist vai estar bem aqui embaixo na descrição ou na tela final desse vídeo e você pode assistir depois desse aqui sem problemas, não tem uma ordem. Praticamente todas essas pessoas dos primeiros cortiços não tinham para onde ir. Assim como o Estado brasileiro não se preocupou em como os negros iriam sobreviver depois do fim da escravidão, a Prefeitura do Rio de Janeiro não se importou em para onde todos os pobres dos cortiços iriam depois que demolisse a moradia dessas pessoas. E eu não menti no vídeo da revolta da vacina, dizendo que se as pessoas se recusassem a sair, já que não tinham para onde ir, as casas eram demolidas com elas dentro. Eu até achei uma passagem interessante de um jornal da época. Parece incrível o que se observou nessa ocasião. Moradores da estalagem, habituados talvez à ameaça de medidas nunca levadas a efeito, só deixavam os seus aposentos quando estes começavam a ser destelhados. Então quem ali se achava pôde observar um espetáculo que não deixou de impressionar tristemente. Agora é a parte que interessa, hein? Via-se saírem daqueles quartos estreitos e infectos mulheres e homens que imploravam que as autoridades os deixassem permanecer ali por mais 24 horas. Muitas dessas mulheres e algumas crianças banhadas em lágrimas retiravam as suas camas, cadeiras e outros objetos de uso às pressas. Ou seja, se não quiser sair, o teto vai cair na sua cabeça, se vira. E aí as pessoas iam tirando tudo que podiam o mais depressa possível. Eu não sou de ficar fazendo comentário solto, mas cara, isso aqui é muito revoltante. Enfim, os cortiços foram demolidos para dar lugar às grandes avenidas ou outras construções. E os pobres foram sendo empurrados, afastados, expulsos e esquecidos nas periferias, para os limites das cidades, nos morros, e assim, devagar,
começaram a surgir as primeiras favelas. Essas primeiras favelas eram poucas, pequenas e muito pacíficas, completamente diferente do que temos hoje. Então, como as favelas cresceram em número, tamanho e adquiriram todos os outros problemas que conhecemos hoje em dia? Tráfico, violência, racismo, milícia. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Te convido a me seguir lá no Instagram, é DaddyJack13, tudo junto, do jeito que tá aparecendo aí. E no vídeo de hoje, iremos responder todas essas perguntas, fazendo uma viagem pela história completa das favelas. São mais de 120 anos de história e muita coisa aconteceu. Vamos lá? A loja do canal tá com frete grátis para compras acima de R$200 para o sul e sudeste e frete grátis para compras acima de R$300 para todas as outras regiões. Todas as camisetas são de temas que já abordamos por aqui, feitas com muito capricho, confeccionadas num algodão confortável, estampa de qualidade, costura reforçada e você ainda sempre recebe um brinde bem maneiro, um presente extra. Então passa lá e confere que além de ficar no estilo, você me ajuda muito, valeu? www.daddyjack.com.br. Então, as favelas eram poucas e pequenas lá no final do século XIX, há 120, 130 anos atrás. E o que fez elas crescerem em número e tamanho foi o simples processo de urbanização, que aconteceu no Brasil todo, no mundo todo. A modernização dos trabalhos rurais com a chegada das máquinas tirava emprego da população do campo, ao mesmo tempo que a cidade tinha os seus atrativos. Todo mundo queria morar num lugar com cobertura, onde fosse possível assistir uma televisão e ouvir um rádio, ou seja, nas cidades. Então as pessoas viajavam das áreas rurais para as áreas urbanas, tentando a nova vida. No Rio de Janeiro, porém, temos duas observações a serem feitas. Primeiro, a cidade já tinha essa história dos pobres sendo empurrados para fora dos centros. E segundo, a geografia do Rio de Janeiro é de muitos morros, tem morro para tudo quanto é lado. E empurrado era nesses morros que o povo estava construindo seus barracos improvisados para morar. Barracos mesmo e improvisados mesmo, muitas vezes construídos com madeira, papelão, barro, o que estivesse acessível. Toda favela começa no pé do morro, na parte de baixo, e de acordo com que mais pessoas vão chegando, a favela vai crescendo para cima, e cada favela tem sua própria história. A Rocinha, por exemplo, que atualmente é a maior favela do Rio de Janeiro, cresceu dessa forma por causa do grande êxodo rural de 1950. Milhares, dezenas de milhares de nordestinos fugindo das secas, migraram para o Rio de Janeiro e formaram uma comunidade junto de escravos, que hoje é a Rocinha. Se você é ovelha velha aqui no canal, você já sabe também da história das secas do Nordeste, tá tudo interligado. E para você aí que gosta de música sertaneja raiz, com aquela série de vídeos sobre as secas do sertão, mas essa série de vídeos sobre favelas, você passa a entender muito das letras, das temáticas dessas músicas. O sertanejo indo embora de sua terra em busca de uma vida melhor, trocando o solo seco e rachado pelo cimento, trocando as poucas sementes de milho na mão por pregos e parafusos na cidade. Não fica muito mais interessante quando você conhece a história? Estudar é muito bom, gente. Pois bem, nessa época as favelas eram lugares pobres, óbvio, mas ainda bem pacíficos. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas.
Entender como a violência se instalou nas favelas é fácil quando você tem o contexto. Cocaína. Se você já assistiu Narcos, por exemplo, ou no mínimo conhece a história de Pablo Escobar, um dos maiores traficantes da história, sabe que todos os fatos mais importantes se passam entre a década de 70 e 80. Essa época, os anos 70 e 80, foram os anos áureos da cocaína. A droga era traficada às toneladas e toneladas pelo mundo todo desenfreadamente. E aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, qual era o melhor lugar para se ficar se você fosse um traficante? Na favela, uma terra sem lei, abandonada pelo governo, longe dos olhos da ordem. Nós já estamos nos anos 70. O Rio de Janeiro agora era a cidade maravilhosa. Mas aquelas tímidas favelas construídas aos pés dos morros agora já haviam crescido para cima deles, dividindo o espaço da paisagem com os prédios. Mas os políticos ainda ignoravam, ou no mínimo, tentavam evitar ao máximo. Porém, agora, com o tráfico, a polícia começou a subir a favela. Não dá para ignorar tráfico de cocaína, por motivos óbvios. Mas os políticos tinham não só interesses éticos e morais para combater o tráfico. Cocaína é uma verdadeira mina de dinheiro, né não? E assim se inicia a guerra ao tráfico no Rio de Janeiro. Uma guerra que, como vocês devem saber, não teve conclusão até hoje, muito pelo contrário, a história só vai piorar. Nos anos 90, parte da polícia passa a se aliar ao tráfico e receber propina. Talvez uma polícia que prende o bandido num dia e vê ele sendo solto no outro, uma polícia sucateada subindo morro para combater traficante de fuzil, uma polícia que talvez tenha percebido que não existe um interesse de verdade em acabar com os problemas nas favelas por parte dos políticos, talvez essa polícia tenha se corrompido. E eu não tô falando que eles estão certos, mas como eu também costumo dizer, muitas vezes você consegue ver o fundamento até no que é errado. E por fim, no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, a palavra milícia fica popular. Essa palavra existe na verdade desde a época da ditadura, mas a milícia que conhecemos hoje começou a se formar nessa época. Para quem não sabe o que é milícia, de forma muito resumida, são policiais corruptos ou ex-policiais dispensados e expulsos que se unem e formam uma organização que, assim como traficantes, vão comandar uma área, comandar uma região. Além de controlar o tráfico de drogas nessa região, a milícia vai vender gás, distribuir internet e TV a cabo pirata, e você só pode adquirir esses produtos deles se você morar nessa área. Vão até mesmo controlar o uso de aplicativos como Uber. Acredite se quiser, aqui no Rio existe o Uber da milícia em algumas favelas. E se você mora na região deles, você só pode pedir os carros deles. Além disso tudo, comerciantes e moradores têm que pagar taxas de segurança. E se você desobedecer qualquer uma das regras ou deixar de pagar os seus impostos, tá ligado, né? Ou seja, é de fato um governo à parte, é a lei deles. Com isso tudo, temos muito já do cenário atual formado. Mas enquanto esses mais de 120 anos de história se passavam e pouco a pouco as favelas foram se tornando o que são hoje, quais foram as posições do Estado? O governo mais ajudou, mais atrapalhou? Eu não quero aqui ser extremista e vender apenas vilões. Existiram homens bons.
Existiram prefeitos na cidade do Rio de Janeiro que construíram poços nas favelas, por exemplo, para as pessoas terem um acesso mais fácil à água. Outros que construíram casas e comunidades para tirar famílias que moravam em encostas, em áreas de risco. Mas esses foram a minoria. A maioria ou tentava combater o crescimento das favelas, ou tentava ignorar, ou tentava ainda esconder as favelas. Antes da década de 30, não era raro um político dizendo que iria libertar a nossa bela metrópole daquela vergonha que tanto deprime os nossos costumes, a nossa cultura e civilização. Olhem bem essas palavras desses caras. Inclusive, na década de 30, tentaram proibir as favelas. No artigo 349 do Código de Obras do Rio de Janeiro de 1937, você mesmo pode pesquisar e ler aí. A formação de favelas, isto é, de conglomerados de 2 ou mais casebres, regularmente dispostos ou em desordem, construídos com materiais improvisados e em desacordo com as disposições deste decreto, não será absolutamente permitida. Nas favelas existentes é absolutamente proibido levantar ou construir novos casebres, executar qualquer obra nos que existem ou fazer qualquer construção. Ou seja, queriam impedir o processo de favelização, queriam impedir que mais barracos fossem construídos. Mas é muita gente pobre, o processo de urbanização já explicado foi muito maior do que qualquer fiscalização ou algo do tipo poderia dar conta, e isso deu muito errado, as favelas continuaram a crescer. Mesmo muito tempo depois dos cortiços, agora já nessa época de favela mesmo, a decisão de simplesmente sair demolindo os barracos sem dar para as pessoas um destino, uma opção, isso continuou acontecendo. O governo não quer favela, vamos derrubar o seu barraco, não quero saber para onde você vai, se vira. Foi só muito tempo depois, só na década de 50, que aceitaram as favelas. As favelas já eram uma realidade do Rio de Janeiro. Antes disso, tentavam esconder as favelas a todo custo, e eu tô falando sério. Não existiam estatísticas, levantamentos de dados. A população da favela não fazia parte da população total do Rio de Janeiro. Nenhum programa para melhorar a vida dos moradores dos morros. A favela não existia no mapa. Se você pegar mapas de antes dos anos 50, as favelas não vão estar lá. Como eu disse, tentavam ignorar de todas as formas, até que não dava mais para ignorar. Algo que não tem tanto tempo assim, você pode reparar isso em vários lugares do Rio de Janeiro, é que construíram muros altos em volta de algumas favelas, tentando esconder elas. Mas como você esconde as favelas? Como você esconde 1/4 da sua população? 23% da população atual da cidade do Rio de Janeiro mora em favelas. Infelizmente, a última boa pesquisa do IBGE aconteceu em 2010, mas já dá pro gasto, vai. Dos 6.288.000 habitantes do Rio de Janeiro, 1.393.000 moram em favelas. Existem mais de 700 favelas atualmente só na cidade do Rio de Janeiro. Olhem só de onde saímos e onde estamos agora. E agora, juntando os 3 primeiros vídeos dessa série, eu espero que tenha ficado claro que quem plantou a semente das favelas foi o governo. E através de décadas, esse governo regou essa semente com negligência. Por mais que o processo de urbanização tenha tido seus problemas no mundo todo, no Rio de Janeiro esse problema respira até hoje.
E hoje, os problemas da favela estão transbordando para fora dela. Não apenas problemas físicos, não apenas problemas geográficos, mas também éticos, morais, culturais. Vamos listar então, não todos, porque eu não daria conta, mas os principais problemas da favela. Saneamento básico. E com saneamento básico, eu não estou falando só da dificuldade de conseguir água encanada ou de faltar água quase todo dia. A falta de coleta de lixo ajuda a criar valões em algumas comunidades. E com isso, vem as doenças, leptospirose e dengue, por exemplo. Assim como a falta d'água, também falta energia, problemas na rede elétrica. A violência na favela dispensa apresentações, não é mesmo? E vem de vários ângulos. A guerra do tráfico entre si e a guerra contra o tráfico. Polícia corrupta, racismo, a degradação ética e moral. E a lista segue. A boa da verdade é que favelas, como são as do Rio de Janeiro, nem deveriam existir. O simples fato dessas favelas terem sido construídas em morros complicam muito uma possível infraestrutura, complica muito o funcionamento digno dessas comunidades. Por exemplo, é muito difícil e às vezes até impossível passar encanação e rede elétrica num morro ou numa encosta. Como traficantes ficam isolados em topos de morros, isso complica muito a ação da polícia. A mera construção de uma escola grande ou um hospital numa favela de morro é impossível. Então, seja para esses problemas mais físicos ou para os problemas culturais, já não existe uma solução fácil. São muitos problemas e muitos problemas diferentes. Eu te faço as perguntas. Bandido bom é bandido morto? E quanto ao racismo, você é contra ou a favor de cotas? E o funk é uma boa cultura? Ou resultado da degradação ética e moral dessa sociedade? Cada um desses temas é muito complexo e vamos falar sobre eles no futuro, em futuros vídeos dessa nossa série. O meu recado final agora é que metade da culpa de tudo o que aconteceu é do Estado, é do governo, dos políticos. Toda a negligência, todas as decisões burras, o despreparo da polícia, o imposto comendo solto no bolso do pobre e nada sendo convertido nem em educação, nem em saúde, nem em segurança. Eu espero que você saiba que no Brasil a gente paga o dobro do preço por tudo, desde 1 litro de leite até o seu celular. E para onde vai esse dinheiro? E bem, sabe a outra metade da culpa? É sua. É do brasileiro. É do brasileiro que sabe todas as regras de futebol, sabe todas as regras do Big Brother Brasil, mas não sabe a diferença de verdade entre esquerda e direita. Acha que esquerda é Lula e direita é Bolsonaro. Aquele hipócrita que reclama de político ladrão e corrupto, mas trai a esposa ou o marido, trai a mãe ou o pai dos próprios filhos, que recebe um troco a mais do caixa da padaria e não devolve, sabendo que aquela pessoa que está ali trabalhando cometeu um pequeno erro e vai ter que tirar do próprio bolso dela no final do dia. O brasileiro que quer botar a culpa do próprio destino e das próprias dificuldades só xingando político, mas passou 11 anos na escola para concluir o ensino fundamental e o médio e saiu de lá sem saber usar ponto e vírgula. Metade da culpa é sua. Aguardem pelos próximos vídeos. Passem lá na loja www.daddyjack.com.br. Confere as nossas peças, nossas estampas, tudo é feito com muito carinho e capricho e você me ajuda muito, valeu? Tem camisas sobre Viking, sobre Peste Negra e várias outras histórias e enfim. www.daddyjack.com.br. Até o próximo vídeo.
Valeu, fui!